Por que algumas fêmeas praticam um infanticídio? Existiria alguma razão evolutiva por trás desse comportamento? Você sabia que os fofinhos esquilos, né, que tanta gente adora, eles também praticam um infanticídio? Existe algum benefício para essa fêmea que está praticando o ato infanticida? Vem conferir esses temas no vídeo de hoje. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais, e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. O infanticídio cometido por fêmeas, ele é generalizado entre os mamíferos e varia em relação à sua ocorrência, né, em relação à organização social e também à história de vida de cada indivíduo. Esse ato ele é mais frequente quando as fêmeas se reproduzem em grupos e apresentam episódios intensos de alto rendimento reprodutivo, ou seja, a época reprodutiva dessas fêmeas está concentrada em um único período. Especificamente, o infanticídio praticado pelas fêmeas ocorre quando a proximidade dos filhotes entre as fêmeas diferentes, por exemplo, ameaça diretamente o sucesso reprodutivo daquela fêmea que está matando o filhote. Matando o filhote de a outra fêmea, essa fêmea, a assassina, consegue limitar o acesso a recursos que esse filhote que ela matou teria, que competiria diretamente com seu próprio filhote. Recursos esses como comida, abrigos, assistência, caso ela esteja num grupo de fêmeas, por exemplo, a fêmea dominante, se ela matar o filhote de uma fêmea de outra fêmea, aquela fêmea pode passar a cuidar de seus próprios filhotes. Ou mesmo aquele filhote pode ameaçar a posição social futura dos filhotes dela. Por outro lado, o infanticídio não é imediatamente regulado pelo grau de parentesco entre as fêmeas. E as fêmeas, ocasionalmente, sacrificam filhotes que estão muito próximos a elas, de suas irmãs ou mães. Existem numerosos relatos de fêmeas matando filhotes de outras fêmeas, entre diversos táxons de mamíferos, incluindo roedores, carnívoros e primatas. Muitas vezes supõe-se que o infanticídio praticado pelas fêmeas esteja relacionado à competição por recursos e a evidências circunstanciais, né, em alguns casos, para essa hipótese. Lembrando que o infanticídio praticado por fêmeas não é o mesmo e nem é motivado pelas mesmas razões do que aquele infanticídio praticado por machos. As razões são diferentes. Enquanto que nós vamos explorar aqui o aspecto feminino, o masculino está mais associado com a questão de garantir a paternidade dos filhotes ou fazer com que as fêmeas fiquem férteis, como no caso dos leões machos, que quando eles dominam um novo grupo de fêmeas, ele acaba matando os filhotes que aquelas fêmeas já tinham para que elas possam entrar no cio e assim copular com ele, se tornarem receptivas a esses machos. E lembrando sempre que nós estamos falando aqui do caso de infanticídios de outras espécies, né, de outros animais que não nós humanos. Para que esse comportamento infanticida possa evoluir e ser estável socialmente também, o infanticídio deve fornecer alguns benefícios para essas fêmeas infanticidas, alguns benefícios de recursos, por exemplo. As fêmeas elas podem ganhar nutricionalmente quando elas comem os filhotes mortos de outras fêmeas. Elas também podem melhorar o acesso a alimentos nesses locais, porque se ela mata os filhotes daquela fêmea dali daquela região, ela pode sair daquele lugar porque ela não vai ter mais filhotes, e aí aquela fêmea que matou vai ficar com os recursos daquele lugar. Ou então ela também pode eliminar competidores para si própria no futuro, ou mesmo para sua própria ninhada, como nós comentamos anteriormente. Esquilos terrestres de Belding, ou Spermophilus bending, que eles perdem muitos bebês, muitos filhotes, por infanticídio. E as fêmeas que mais perdem filhotes por infanticídio é aquelas que deixam as suas tocas. Porque quando elas saem das tocas e eles criam os filhotes em tocas, né, elas acabam tornando esses locais mais vulneráveis, né, para o ataque de outras fêmeas. E quando as fêmeas matam os filhotes daquela que saiu, aquela fêmea vai abandonar aquela toca. Então, aquela fêmea que foi a infanticida pode tomar conta daquela toca para si.
Além disso, o infanticídio feminino, né, o infanticídio praticado pelas fêmeas, é comumente relatado em esquilos terrestres e em outras espécies para os quais um local seguro para se fazer um ninho, para se ter os filhotes, é um recurso crítico, é um recurso fundamental para que tenha uma reprodução bem sucedida, para que os seus filhotes consigam se desenvolver bem. E nesses casos, nesses tipos de espécies, o infanticídio ele é especialmente vinculado à aquisição de novos territórios. Então a fêmea infanticida mata os filhotes da outra para pegar aquele território para si. Modelos teóricos indicam que o infanticídio feminino, né, esse infanticídio praticado pelas fêmeas, pode ser uma estratégia evolutivamente estável, com a expectativa de que as fêmeas matem as ninhadas das suas vizinhas mais próximas, removendo assim os concorrentes que estão ali naquela região diretamente, que competiriam diretamente com elas, e assim ela vai manter os custos para alimentar seus próprios filhotes em um nível mais baixo, porque ela vai ter menos competição. O infanticídio pode funcionar também para impedir a exploração do suprimento de leite por filhotes não relacionados. Por exemplo, as focas elefantes, Mironga angustirostris, elas atacam e matam filhotes que tentam roubar o seu leite. No caso das focas elefantes, elas vivem em grandes grupos, aglomerados gigantescos de indivíduos. E lá no meio, os filhotes ficam juntos, reunidos, e a fêmea, quando ela chega, né, ela foi comer no mar, por exemplo, ela vai chegar lá onde está o filhote dela e ela tem que passar um tempo procurando o filhote dela. Se outro filhote vir querer mamar nela, porque isso acontece muito, esse roubo de leite, ela vai matar aquele filhote. O infanticídio é geralmente direcionado à prole de fêmeas não relacionadas, ou seja, não aparentadas, e não comumente direcionado às fêmeas de parentes próximos. Isso porque está relacionado à questão de manter o parentesco, porque se aquele indivíduo sabe que aquele outro é parente, manter os filhotes dos parentes vai manter a sua linhagem, né? Vai ter essa vantagem, vai manter genes em comum. Estudos experimentais da ratazana do banco, Myodes glareolus, demonstram que a familiaridade entre as fêmeas, quanto mais próximas elas estiverem entre si de convivência, diminui muito a frequência do ato infanticida entre elas. Porém, Hoagland, o autor, em 1985, relata que as fêmeas dos cães das pradarias de cauda negra, os Cynomnus ludovicianus, costumam matar os filhotes dos parentes mais próximos, contradizendo a abordagem anterior. Elas matam especialmente os filhotes das suas mães, irmãs e também de filhas, que estão dentro do seu próprio grupo territorial. O resultado para essa fêmea que foi infanticida, ela acaba aumentando o seu sucesso individual de criar a sua prole ao matar o filhote das suas parentas. No caso dos cães das pradarias de cauda negra, apenas as fêmeas que estão lactantes, né, que estão amamentando, matam os filhotes. Hoagland, o autor, em 94, sugeriu que uma das razões para esse comportamento pode ser que uma fêmea infanticida reduza a probabilidade de que seus próprios filhotes sejam mortos ao matar o filhote de outras. Como podemos perceber, por detrás de um comportamento existe uma gama de fatores que o moldam e afetam a sua expressão, tal como nós já falamos em outros vídeos aqui do canal. Por exemplo, alguns dos fatores que afetam o que nós dissemos aqui é o aspecto da hierarquia. Nós temos um vídeo aqui já explicando sobre a importância de um papel social. Então, se você quiser conferir mais sobre esse vídeo, vem aqui conferir, que ele ficou bastante interessante. Está linkado aqui. Os organismos eles estão sob pressão de inúmeros fatores, tais como o acesso à comida, ao território, a um parceiro sexual e também a intenção de competição que ocorre entre os indivíduos. Todos esses fatores podem levar uma fêmea a cometer o ato infanticida. Tal como nós também já falamos em um outro vídeo aqui sobre a competição que acontece no caso das fêmeas. A competição feminina nas arenas femininas é bastante grande e nós já falamos aqui nesse vídeo também, então confere lá. Espero que vocês tenham gostado de abordar esse tema, que é um tópico, né, considerado bastante polêmico, mas que nós precisamos abordar, porque muitas pessoas não sabem que as fêmeas também podem praticar o ato infanticida e não apenas os machos.
E é interessante, importante e necessário que nós possamos conhecer mais sobre a história de vida das fêmeas para que nós possamos compreender mais o comportamento de diversas espécies. E se você quiser saber mais sobre a evolução dos comportamentos, nós temos essa série de vídeos aqui que eu vou deixar linkada para vocês assistirem, falando da evolução de vários deles, como do medo, da ansiedade, da fofoca, dos comportamentos sexuais também, que você pode conferir. Eu vou deixar linkado também esse outro vídeo falando sobre a evolução do comportamento homossexual, para vocês conhecerem mais sobre esse comportamento em diversas espécies. Então eu vou deixar linkado esses 2 vídeos aqui para vocês. E vejo vocês no nosso próximo vídeo, por isso não deixe de se inscrever e até mais!